estou dizendo que o governo federal não está sabendo muito o que fazer no que diz respeito a essa questão envolvendo óleo. Tá pior que segue em tiroteio. O fato é o seguinte, a determinação que iria proibir a pesca de camarão e lagosta foi cancelada. Suspenderam a suspensão. Eu quero ao vivo com o Neto Mota. Cadê o Neto? Aqui na Touch ou aqui no Video Wall? Aqui, Neto Mota. Quais foram as justificativas para eles suspenderem a suspensão? Me diga aí, vá. Pois é, né, Tiago? Que notícia. Já estava todo mundo se preparando para essa proibição que ia acontecer a partir de amanhã. Lagosta e camarão não iam ser pescados nessas regiões atingidas pela mancha de petróleo cru. E aí o Ministério da Agricultura voltou atrás e anunciou ontem que essa proibição não vai mais haver porque análises feitas nesses pescados não indicaram uma contaminação. E aí a gente se pergunta, então por que essa proibição havia sido divulgada? Segundo o Ministério da Agricultura, essa proibição foi divulgada porque seria uma medida de precaução. Para se precaver, eles haviam aí anunciado essa proibição. Mas já que laudos mostraram que não existe contaminação, os laudos ainda não mostraram pescados contaminados pelo petróleo, e aí o Ministério resolveu voltar atrás. Ontem a gente mostrou que uma pesquisa da UFAO aqui em Alagoas também indicou que não há ainda notícias de contaminação nos pescados. Os pesquisadores recolheram 25 peixes carapebas das regiões entre Maceió e Paripueira e não encontraram nada sobre contaminação nesses pescados. Vamos continuar monitorando, vamos continuar aí no pé da notícia para a gente saber sobre tudo sobre as investigações desse petróleo cru, né, Tiago? Ainda sobre essa questão envolvendo aí o derramamento de óleo, em visita ao Recife, o ministro da Defesa anunciou uma grande operação para conter o óleo nas praias do Nordeste. Vamos acompanhar. Ele anunciou que em novembro as ações de monitoramento do mar vão ganhar reforço na região Nordeste. O trabalho vai fazer parte da maior ação anual da Marinha. Todo ano a Marinha faz uma operação chamada Operação Aragão. Todo ano. Esse ano seria no Espírito Santo. Era a maior operação anual que a Marinha faz, que conta com elementos da Força Aérea, o elemento do Exército Brasileiro. É uma operação grande envolvendo os meios navais, desembarque anfíbio. Seria no Espírito Santo. Mas nós estamos passando a operação para o Nordeste exatamente para dar massa aqui. Nesta quarta-feira, a operação identificou 12 novos fragmentos de óleo no litoral nordestino, mas seriam manchas menores. O ministro destacou ainda que o trabalho de monitoramento continua e que o governo federal, estados e municípios precisam se manter unidos. 3 novos navios devem passar a integrar esse trabalho de limpeza e prevenção. A comitiva não deixou claro de quanto será o efetivo das Forças Armadas que vai continuar atuando. Mas os comandantes garantem que o trabalho de investigação das causas do vazamento do óleo é prioridade e que a apuração já avançou. O inquérito está aberto, não só da Marinha, mas a Polícia Federal está investigando da mesma forma, em conjunto com a Marinha, que é a nossa autoridade marítima. Assim que tiver concluído, nós não podemos ter meia conclusão. Um incidente dessa monta tem que ser com uma conclusão de 100%. A Petrobras emitiu uma nota, sobre a pesquisa da UFAO que nós mostramos ontem aqui no Balanço Geral Alagoas, tá? Depois de analisar um satélite europeu, o professor Humberto Barbosa levantou a hipótese, tá, de que a origem do vazamento pode ser em um campo de exploração do pré-sal, que tem aí um posicionamento da Petrobras, né? Qual é, de fato, esse posicionamento da Petrobras? Então vamos voltar ao vivo com o Neto Mota, que Neto vai nos contar aí detalhes sobre esse posicionamento. Ô Neto, afinal de contas, a Petrobras disse o quê? Pois é, Tiago. De posse dos dados divulgados pela UFAO, a Petrobras, o IBAMA e a Marinha do Brasil realizaram ontem um sobrevoo na região da Bahia, que foi apontada aí como possível região onde apareceram aí essas manchas, esse petróleo cru que teria surgido do fundo do mar. A Petrobras divulgou que nessas regiões não foi identificada nenhuma mancha de petróleo no entorno de Abrolhos, que é uma também das regiões onde teria surgido esse vazamento do fundo do mar. A companhia
companhia ressalta em nota que não realiza nenhuma operação de exploração e produção de petróleo na área onde teria sido visualizada a mancha citada pelos estudos da UFAO e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Petrobras reiterou ainda que análises realizadas pelo seu centro de pesquisas comprovam que o óleo que atingiu o litoral do Nordeste não é produzido nem comercializado pela companhia. Eles continuam reforçando que esse óleo não é brasileiro, que o petróleo não é brasileiro e por isso isso seria um dos indicadores que de fato esse vazamento estaria descartado. Essa hipótese de vazamento estaria descartada. Em uma nota bem grande, a Petrobras ainda reforçou que tem colaborado junto com voluntários e colaboradores na limpeza das praias, inclusive cedendo equipamentos de proteção individual, que são os equipamentos necessários para que a população que está ajudando aí nessa força-tarefa possa se proteger de possíveis contaminações. Contaminações essas que já estão preocupando, inclusive, os setores da saúde, já que nos próximos dias, quem não tomou cuidado aí nesse recolhimento de óleo pode apresentar alguns problemas de saúde. Então é bom todo mundo ficar de olho. A Petrobras informou aí que continua reforçando as primeiras teses de que esse petróleo não seria brasileiro e que ontem foi até o local apontado aí pela UFAO como um local de suposto vazamento e não encontrou nada. Papito, é com você. Obrigado, Neto Mota, pelas suas informações, tá? Neto, deixa eu aproveitar a oportunidade. Além da Petrobras, a Maria também já se posicionou sobre essa questão? A Marinha do Brasil, na verdade, prometeu novas entrevistas coletivas até a próxima segunda-feira. Como no final de semana tudo indica que mais forças-tarefas devem acontecer nessas regiões, talvez a Marinha divulgue aí um balanço dessas últimas forças-tarefas até a próxima segunda-feira. As informações divulgadas pelo Laboratório de Análise e Processamento da própria UFAO, da suspeita da origem do óleo, foram discutidas ontem em uma reunião do Grupo de Trabalho na Capitania dos Portos. Quem acompanhou tudo de perto foi o repórter Maílson Franklin. Põe na tela. Durante a reunião que aconteceu na Capitania dos Portos aqui em Maceió, foi discutido essa informação que foi divulgada pela UFAO. Os pesquisadores aqui da UFAO, eles informaram que há uma possível origem do local de onde vem esse óleo. Nós conversamos com o Ricardo César, que é coordenador do gerenciamento costeiro aqui do IMA. Ele explicou sobre essa informação que foi divulgada pela UFAO. Houve realmente essa notícia de que um pesquisador tinha identificado uma mancha. Entretanto, soubemos que a Marinha mobilizou navios de pesquisa oceanográficas e foi até o local onde tinha essa mancha e onde estava relatada a ocorrência dessa mancha e não encontrou nada. Então a Marinha já foi para o local e não identificou. Exatamente. Essa informação que recebemos é uma coisa nova, chegou agora. Claro, cabe mais investigações para se ter certeza dessa afirmação, mas a princípio não, pode ter sido um equívoco de interpretação de imagens. A gente tem sombreamento, tem blooms, que a gente chama, que é reproduções exacerbadas de algas que causam essas interferências nas imagens. Então, vamos aguardar, mas a princípio a Marinha mobilizou uma equipe boa com oceanógrafos a bordo, com embarcações já de pesquisa oceanográficas e nada foi identificado. Nessa reunião que aconteceu aqui na Capitania dos Portos, ficou definida alguma coisa, Ricardo? Ficou. Aí o GTA tem esse foco de trabalhar com combate das manchas que estão tocando a costa de Alagoas. E ficou uma demanda amanhã de mais de 100 pessoas para trabalhar no litoral sul, Piaçabuçu e Feliz Deserto, litoral norte, Maragogi e Japaratinga, e aqui na Grande Maceió, na região da Barra de São Miguel. Esses foram os municípios selecionados para amanhã. E aí com participação do Exército, do IMA, da Marinha do Brasil, de pessoas contratadas pelo Estado para auxiliar. O Exército Brasileiro montou um acampamento agora e está com aporte maior, o IBAMA e o ICMBio, e aí os técnicos que a Prefeitura também contrata, as pessoas que a Prefeitura contrata e os técnicos de meio ambiente do município. Aqui em Alagoas, como é que está? A intensidade aumentou, deu uma diminuída em relação ao volume de óleo chegando na nossa costa, nas nossas praias? Não, felizmente diminuiu.
O que estão aparecendo agora são resquícios, né? São pequenas manchas que ainda convergem e outras manchas que estão sendo exumadas, ou seja, foram manchas que foram enterradas pelo mar e agora com essa variação de maré alta que tivemos agora, algumas delas foram exumadas. Agora em Piaçabuçu está até fora da linha dessa maré agora, então foi da maré anterior, tem óleo que agora o vento nordeste ajudou a desenterrar. Então vai ser retirado esse óleo também, vai ser encaminhado uma força-tarefa para aquela região para fazer a limpeza também. Então está diminuindo aos poucos. A gente espera que continue assim, mas ainda continua incógnita, sem prognóstico nenhum de se vai chegar mais ou não. Reportagem Maílson Franklin. Ainda falando sobre o óleo nas praias, os secretários do Meio Ambiente do Nordeste, através do consórcio Nordeste, emitiram uma nota onde criticam a condução do governo federal na limpeza das praias. Eu quero mais uma vez a participação do Neto Mota ao vivo e vai trazer detalhes sobre esse documento. Ô Neto, o que é que diz especificamente o documento? Eles estão chateados com a conduta do governo federal, é isso? Pois é, Tiago, na verdade essa chateação permanece, já que desde o começo dos trabalhos cada município ficou, digamos assim, de forma autônoma para fazer em caráter emergencial a limpeza, por exemplo, das praias. O que é que a nota do consórcio Nordeste fala? Em tese, resumindo, eles reclamam da lentidão do governo federal, principalmente em relação ao repasse de informações a governadores e prefeitos dos municípios atingidos, porque as autoridades ainda relatam, os representantes do poder público, prefeitos, governadores desses municípios e estados ainda falam que as informações repassadas pelo governo federal em relação a isso ainda são poucas. Na nota do consórcio Nordeste, eles pedem, tem um trecho que diz: para enfrentar tamanha tragédia, o consórcio Nordeste entende que é preciso adotar em caráter emergencial o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo, que até o momento não foi totalmente efetivado pelo governo federal. Mais à frente eles falam: alertamos ainda que é preciso orientar municípios e estados na distinção adequada dos resíduos coletados para evitar contaminação posterior. Que é como eu falei no começo, no início do surgimento, em relação ao desespero da população e das autoridades, quando encontraram a mancha nessas praias, cada município, cada estado ficou de desenvolver, cada autoridade ambiental ficou de desenvolver estratégias para principalmente retirar esses resíduos, para tratar esses resíduos. Para onde seriam levados esse petróleo cru? Para as unidades aí, para a destinação correta, para que esse óleo pudesse ser retirado imediatamente de pertinho da população. Então, segundo o consórcio Nordeste, são precisas ações concretas que atendam a todas as recomendações do Plano Nacional de Contingência e seja aí de maneira igualitária para todo mundo, e sirva de maneira igualitária para todo mundo. Se todo mundo vai tirar, que todo mundo tire da mesma maneira, na mesma organização e que principalmente as informações não deixem de ser repassadas. Papito, eu volto com você. Vamos voltar a falar, sabe de quê? Do óleo nas praias. É isso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinou que a União convide um representante de cada estado para participar do chamado Plano de Contingência. Vamos voltar ao vivo com o Neto Mota. Ô Neto, quem é que fez esse pedido, afinal de contas? Tiago, o Ministério Público Federal ajuizou aí uma ação, entrou com recurso exigindo, o Ministério Público Federal propôs um acordo judicial com a União que envolve aí a Agência Nacional de Petróleo e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, claro, como você falou, para o cumprimento em caráter de urgência do Plano Nacional de Contingência, já que está todo mundo cobrando há tanto tempo, porque sabe e espera que essas ações sejam bem assertivas. Na nota do Ministério Público Federal, ele colocou: já que a União considera que o plano está em execução, propusemos um acordo para que ela cumpra integralmente as determinações legais com acompanhamento do MPF em todos os estados. A decisão diz ainda que o mais importante é a possibilidade desse acordo acontecer nas próximas horas, já que, segundo o MPF, 48 horas foi o prazo dado pela Justiça para o cumprimento desse Plano Nacional de Contingenciamento, entre IBAMA, ANP e autoridades. Então vamos continuar cobrando na cola da notícia, como a gente falou, para ver se esse plano finalmente sai, já que está sendo tão aguardado, né, Papito?